Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Mateus capítulo 18. Abra nesse texto e queremos meditar aqui o tempo que o Senhor nos dá nesta manhã. Eu tenho olhado para esses dias que o Senhor tem ministrado aos nossos corações aqui, palavras clássicas do Evangelho, palavras clássicas que nós vemos muitas ministrações, são muitas ministrações que nós ouvimos. Esses dias nós ouvimos sobre a língua, algo que Tiago 3 deixa muito explícito sobre o poder da língua e a sabedoria humana. E nós devemos aderir, fazer download, nos abrir para a sabedoria do alto. Hoje é mais um texto muito comum, mas sempre eu tenho orientado e também me posicionado diante das leituras bíblicas, me desarmar principalmente de algumas coisas que muitas vezes nós estamos cauterizados a ouvir. Igual colocar o E no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente adiciona isso porque a gente ouviu o tempo todo. Mas você vai ler, não tem o E, não tem mais. Não tem mais. É suficiência. O Senhor é meu pastor. Eu não tenho mais falta de nada. Acabou. Quando nós entramos diante de Deus e olhando para a palavra, sem esses alguns jargões, a gente tende a ser melhor ministrado pelo Espírito. E nesse momento aqui de Mateus capítulo 18 e o versículo 3, que eu quero meditar um pouquinho com vocês, eu gostaria de fazer um texto áureo. Quem já frequentou a escola dominical, algum estudo bíblico, aí é crocodilo, hein, varão? Aquele que não se tornar como uma criança. Não, ninguém participou do texto áureo. Você participava, varão? Então vamos lá. Aquele que não se tornar como uma criança. Eu vou ensinar porque o pessoal não sabe. O texto áureo é exatamente isso. Alguém vem, diz um trecho e tem a repetição, tá certo? Amém? Então, aquele que não se tornar como uma criança. Aquele que não se tornar como uma criança não entrará no reino dos céus. Não entrará no reino dos céus. Tá ficando bom, hein? Eu não sou de fazer isso, mas isso tem um ponto-chave aqui para nós nesta manhã, tá bom? Por isso que eu vou fazer de novo. Mas eu não sou de fazer isso. Louvo a Deus por um benefício da pandemia. A pandemia tem ensinado algumas igrejas, aí não é o nosso caso. Fala para o seu irmão, põe nele, põe a mão na cabeça, olha para trás, olha para frente, abraça ele. Gente, isso é muito chato. Ninguém gosta disso. Então a pandemia afastou o povo um pouquinho, né? Então o pessoal agora está se sentindo bem, não precisa falar no ouvido de ninguém, não é o nosso caso. Mas tem um ponto-chave esse texto áureo aqui. Mais uma vez só. Aquele que não se tornar como uma criança. Não entrará no reino dos céus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por participarem aqui do texto áureo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender que a Bíblia é um conteúdo para manifestar uma revelação espiritual. Não é só algo para conter na sua prateleira, não é mais um livro, não é mais um conteúdo e também não é mais um versículo decorado.
Aqueles que amam a decorar os versículos, abrir a Bíblia no Salmo 91, tem umas Bíblias que não tem folha nenhuma, só tem o Salmo 91, para decorar aquele texto e tornar dele um amuleto. Tornar do texto uma oração corriqueira e de muitas repetições, como se as repetições fossem trazer algum benefício. Porque nós sabemos que o nosso posicionamento diante de Deus é crer nele. O justo, cujo aquele foi justificado pelo sacrifício de Jesus, não nosso, não de ninguém, viverá por aquilo que crê. Viverá pela fé. Então nós precisamos crer, precisamos entender, ter a nossa mente transformada pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar, ter uma amostra, Deus abençoe, de quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus para nós. Então, quando nós olhamos que é uma verdade espiritual e o texto é clássico e nós sabemos dos desdobramentos do capítulo 18, muitos ensinamentos. Por exemplo, no capítulo 18 nós temos aqui a doutrina da amputação, que o Léo falou aqui ontem. Aquele que a sua mão o condena, arranque e joga fora. Um adulto, para ele se submeter a uma amputação, rapaz, pensa no trabalho que dá. O adulto, para se submeter a uma amputação, tirar o braço, tirar um dedo, tirar uma unha, tirar uma perna, só quando ele acorda. Aí quando ele vê, já está sem a perna. Mas se for para ele concordar, olha, eu autorizo você arrancar minha perna. Essa é a doutrina da amputação. Então, quando Jesus está ensinando os discípulos, tanto é que a pergunta deles é uma pergunta sempre querendo caracterizar a classificação de quem é maior no reino dos céus, e vem acompanhado de reconhecimento, acompanhado de estudo, de capacidade intelectual. Então, o maior é aquele que sabe mais, ou o maior é aquele que faz mais. Aí Jesus vem com essa rasteira aqui, né? Olha, aquele que não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. Uma criança, ela não vai definir se é a hora certa ou não de amputar. Ela nem sabe se vai fazer falta lá na frente. Ela simplesmente está à disposição. Uma criança, ela não tem dificuldades de perdão. Quando você ensina o seu filho e às vezes ele comete algum erro, você fala para ele, vai lá e peça perdão. Uma criança, o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto Brasileiro, diz que uma criança é até 12 anos. Mas ao passar do tempo, ao passar de tanta tecnologia, de tanta informação, hoje nós estamos percebendo que as crianças de 12 anos já são quase adultos, né? De tanto que sabem, de tanto que têm informação e muitas vezes informação inútil. Mas vamos usar aqui a parte clássica de uma criança, que seria a inocência, a simplicidade, né? Então, quando pede para pedir um perdão, a criança pode resistir um pouquinho, mas ela chega lá, pede o perdão e continua brincando. Nós não estamos tendo departamento infantil, então eu fui lá atrás, que eu ouvi um barulhinho. Tem 2 crianças lá. E eu perguntei, vocês viram se está limpo aí para vocês sentarem? Porque a gente não... Tá limpo sim. Não importa se está limpo ou não. Nós estamos conversando aqui, a gente está brincando. A gente está se relacionando, é mais importante. A gente nem olhou se estava limpo ou não. É essa característica aqui que Jesus está trazendo para os discípulos.
Uma criança, ela não faz contas. Eu, aqui, orando durante o louvor, eu me lembrei que teve um dia que eu perguntei para a Helena, ela já tinha menos idade do que hoje, né? E eu falei, Helena, eu queria separar uma oferta aqui para levar para a igreja, né? Você tem alguma coisa? Você tem alguma oferta? Aí ela saiu e daqui a pouco ela voltou. Ela falou assim, tô aqui, papai, a minha oferta. A oferta dela era o cofrinho dela e era tudo que ela tinha. E quando nós olhamos para essas características de criança, nós vamos tentando com a nossa mente humanizar uma informação espiritual. Tem uma revelação espiritual para nós aqui hoje, nesta manhã, que está um pouco além desta camada que nós estamos olhando aqui. Criança perdoa fácil, criança não olha se está limpo e senta. Eu já vi adultos aqui para sentar, ele trazer um lencinho e limpar a cadeira. Para certificar que a cadeira está limpa. A criança senta. Quer saber se está sujo? Então a verdade espiritual para nós, eu preciso ferir essa mentalidade neste momento, até para que a gente não avance no nosso raciocínio pensando sobre essa linguagem bonita da criança. E eu preciso ler com vocês 1 Coríntios 14 e 20. O apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, diz o seguinte: irmãos, não sejais infantis na vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como crianças, contudo, adulto, quanto ao entendimento. Se a gente ficar só na zona do romantismo, infantilizado para as pessoas. Olha o que Jeremias 4 e 22 diz. Ora, o meu povo é tolo e não usa de inteligência ao seu favor. São imaturos como crianças e ainda nada compreendem. Aí começa a dar uma contrastada para que a gente não ache que Jesus está querendo infantilizar os discípulos. Jesus está chamando os discípulos, eles estão, diga-se de passagem, com uma linguagem infantil, saber quem tem mais pontos vai ser o maior no reino dos céus. Quem tem mais bolinha de gude é o cara que está com mais evidência no reino. A linguagem dos discípulos é infantil. E Jesus traz dentro desta linguagem uma revelação dentro da infância, da inocência, para revelar uma verdade espiritual. Então, o que nós temos de aprender com esta fala de Jesus, que está falando na sequência de doutrina de amputação, está falando de perdão, está falando de dívida, está falando de perdoar 70 vezes 7. Não só 7 vezes. Está falando de verdades existenciais que precisam estar na nossa vida, no nosso caráter cristão, no nosso dia a dia, para que a gente possa, como nós fizemos aqui um texto áureo. Eu não li o versículo, tá? Eu fiz um texto áureo. Não entrará no reino dos céus. Então não é o entendimento de uma criança. Não é o que a criança sabe de informações sobre o mundo, sobre física, sobre tecnologia, sobre cultura, sobre dívidas. Não é entendimento, isso é entendimento. Isso nós precisamos de saber. Isso nós precisamos de compreender. Quer passar no vestibular? Tem que estudar. Quer ter promoção no emprego? Tem que estudar, tem que se preparar, tem que se qualificar. Existe uma turma que prega uma linguagem infantil em relação ao estudo.
Não, deixa o cara lá estudando, vá orar, vai servir a Deus, esquece a escola, esquece o trabalho. E isso é uma linguagem infantil. A linguagem do adulto é: eu preciso me preparar. O evangelho de Jesus é completo para as nossas vidas. Qual dentre um homem que pensa em construir uma casa não faz uma planilha para saber quanto lhe custará uma obra, para que não chegue no meio da obra, acabe o dinheiro, acabe o tijolo e fique envergonhado? Uma criança ficaria envergonhada se acabasse o tijolo no meio da obra? Não. Ela ficaria feliz pelos tijolos que ela levantou até ali. Então entenda que aqui não é um paralelo de um evangelho infantil, de infantilizar a nossa mente, mas é de pegar características de uma criança, de sentimentos de uma criança e dizer: se você não se tornar como uma dessas crianças, Jesus atrai uma criança ali para si, quando eles perguntam, e coloca no meio deles e diz: aqui tem características que vocês precisam ter. O Salmo 131, na parte 2, diz o seguinte: de fato, acalmei e aquietei os meus sentimentos, como uma criança satisfeita está para sua mãe, assim a minha alma está para todo o meu ser. Uma criança, após que amamenta, ela relaxa. Uma criança, característica de uma criança que tem num filho de Deus, num crente, a saber, quando ele encontra uma satisfação em Cristo, ele se deleita nele, ele descansa nele, ele relaxa nele. O viés infantil é de você relaxar nas suas emoções. Você está agitado, então eu preciso te acalmar. E eu vou usar os efeitos colaterais do evangelho. Eu vou usar não o princípio ativo, mas aquilo que é efeito colateral, para poder atrair uma pessoa, para poder cuidar de alguém e dizer para ela: você agora está como uma criança. Não é essa a ideia infantil. Então eu gostaria de, nesse momento, nós, ao invés de lermos o textuário, de repetirmos o textuário, lermos o versículo por completo e não apenas falar o textuário. Porque com esse textuário daria para eu seguir a ministração aqui com vocês até o final. Apenas com um trecho do versículo, com um trecho do texto, para a gente continuar. Então vamos ler além da ideia do textuário. Naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: com toda certeza vos afirmo que se vós não converterdes e não vos tornardes como esta criança ou como uma criança, de modo algum não entrareis no reino dos céus. Eles vêm com a linguagem infantil. Eles se aproximam de Jesus com a ideia infantil, para saber dos pontos, para saber que, olha, eu ganhei mais almas, então eu estou melhor na fita. Olha, eu fiz o louvor mais espiritual, então eu estou melhor aí, Jesus, me coloca num lugar melhor. Eu consegui tantas cestas básicas, então me coloca aí numa condição melhor, porque afinal de contas, eu preciso ser um crente também numérico. Afinal de contas, na Bíblia tem um livro chamado Números. Olha que bênção. Então, os discípulos se aproximam de Jesus com essa ideia numérica. Como é que funciona aí? Quem aqui é o mais? Quem está mais bem pontuado? E Jesus chama uma criança, coloca no meio deles e com toda certeza vos afirmo que se não vos converterdes. Ele não fala primeiro da característica da criança.
Ele fala primeiro da característica do encontro com Ele. O primeiro momento aqui que Jesus traz para confrontar a ideia infantil que ele se aproxima de Jesus é conversão. É aquilo que está em falta nos nossos púlpitos hoje. Falar sobre nova vida. Falar sobre vida crucificada, falar sobre renúncia, apontar o pecado e apontar o céu, denunciar o falso profeta e declarar que existe um sumo sacerdote sobre nós. É o que está em falta. Se vós não converterdes, se vós não destes ou não der vazão ao Espírito, a palavra de salvação, a palavra de boas novas. Ontem aqui eu vi os meninos fizeram um culto. Nós cedemos aqui, a diretoria da igreja cedeu o nosso espaço para um grupo de evangelismo fazer um culto aqui ontem. E a palavra de ontem foi o tempo todo, desde o Éden até a dispensação atual. Deus está dizendo, volta. Deus está dizendo, vem. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sou o alívio para as vossas almas. Então a conversão, o que é conversão? Tem uma criança do lado, tem uma criança no meio, como ator principal, como ator principal da fala de Jesus. Jesus quer ensinar algo e agora Jesus começa falando sobre conversão, sobre nova vida, sobre virar a rota, sobre uma mudança de rota, uma mudança de destino. Você está indo numa pista, percebeu que você está no caminho errado, você precisa se converter, você precisa abandonar aquela rota e entrar numa rota perfeita que vai te levar num destino que você foi chamado, foi convidado. Quantos aqui têm um convite para um destino profético, espiritual sobre a sua vida? É esse destino. Se você se perder no meio do caminho, precisa converter. Você precisa se converter e voltar para esta rota. Uma esteira segundo a queda. Nós ouvimos aqui no nosso aniversário de 2 anos, o pastor Biton falou assim, uma pessoa para ir para o inferno não precisa fazer nada. Ela nasce, se não fizer nada, o destino dela é o inferno. Mas Jesus incluiu uma criança no cenário. Jesus colocou uma criança ali. E agora ele fala sobre ser como essa criança. Aí Jeremias e Paulo estão apontando, não seja como criança. Não sedes infantis. Porque todos pecaram, todos também é criança. E destituídos foram da glória de Deus. Então a conversa aqui com os discípulos é um novo nascimento nele. Um novo nascimento em Cristo. Um verdadeiro judeu. Não é quem nasce na Palestina, não é quem nasce em Israel, mas é aquele que nasce em Cristo. Este sim é uma nova criatura. Este sim é um filho original de Deus. Nascido em Cristo. Então o que Jesus está falando inclui a criança para pegar as características, mas está dizendo para esses discípulos, aqui só funciona de uma forma, meus irmãos. Só funciona de uma forma, meus amigos, discípulos, somente se nascer de novo. Aconteceu isso em João 3. Nicodemos, o que eu faço, mestre, que sabe de todas as coisas para nascer de novo? Implica que você tem de nascer da água e do Espírito. Nascer da água do entendimento e nascer do Espírito
e serdes como uma criança. Primeiro você entende que essa é a lógica do reino de Deus. Primeiro você entende que é isso que Jesus está falando. E depois você se torna. Em algumas versões vai dizer fordes. Tem alguma Bíblia que diz aqui? E fordes como uma criança. Talvez seja a Almeida não atualizada. Esse verbo é o verbo ir. Então é nascer e ir como uma criança. É receber a nova vida em Cristo e agora se comportar como uma criança na nova vida em Cristo. Isso sim mexe com a gente. Porque ao invés de eu infantilizar o cristão, ao invés de eu infantilizar a mensagem, ao invés de Jesus colocar isso para dizer, é simples, é fácil. Olha aqui como é que essa criança me adora. Olha como que ela me serve. Olha como que ela é isso, como é aquilo. Não. O primeiro detalhe, você precisa nascer. Você precisa se converter. A palavra de salvação deve ferir aquilo que você é. Deve incomodar a sua velha vida. Deve tirar você da zona do conforto. Ou todo mundo está confortável, está tudo bem, estamos indo para o céu, não precisamos de deixar nada mais, nós já estamos aqui perfeito. Essa palavra é para mim e para você, discípulo de Jesus. Não tem ninguém perfeito aqui não. O único perfeito entre nós é Cristo. Não há um sequer aqui perfeito. Só o fato de você nascer já te faz imperfeito. Mas se você nasce em Cristo, você entra numa linha de aperfeiçoamento nele. E você agora vai a Cristo com as características de uma criança. Você se despe do velho homem. E agora existe um novo homem sendo gerado dentro de você. E este novo homem que é pleno em Cristo, mas dentro de mim ainda não consigo compreendê-lo como ele é. A minha mente é limitada. Nesse espírito, com esta criança espiritual, eu governo com Cristo nas regiões espirituais. Mas aqui conversando com você tem minha mente para organizar essa informação, para organizar esta revelação, para organizar essa palavra e entender com a minha mente que eu preciso ir a Cristo com as características de uma criança. Nicodemo, se você não nascer da água e do Espírito, não tem conversa. Você nem fala comigo. Porque aqueles que nascem da água do Espírito são batizados com o Espírito Santo. E agora o Espírito que eu vos batizo dá o direito de vocês conversarem comigo. Porque se vocês não tiverem o Espírito, não dá para ouvir vocês. Não dá para conversar. Não existe relacionamento entre o profano e o santo. Não existe relacionamento entre o ímpio e o justo. Mas quando a nova vida vem, bate a nossa porta, onde nós somos esbarrados pela pérola de maior valor chamada Cristo, a nossa vida agora pode-se usar o jargão que dizem por aí, a sua vida, a minha vida, nunca mais será a mesma. Nunca mais será a mesma, para a glória de Deus. Então, se vocês se converterem, mudarem a rota, mudarem a mente de vocês, compreenderem e experimentarem qual boa, agradável e perfeita é a minha vontade para vocês, então agora vocês precisam receber o reino dos céus como uma criança. Muitos textos bíblicos, por exemplo, que Jesus virá como um ladrão da noite. Ele é ladrão da noite? Jesus é ladrão da noite? Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo que tem algumas características que eu não vou avisar. Eu não vou marcar um encontro para você. Aí quebra aqui o dia do culto especial, sabe? Sabe o culto disso, daquilo? Aqui quebra.
Porque é como ladrão, não tem culto para o cara realizar e fala o seguinte: hoje é o culto da sua vitória. Peraí, mas Jesus falou que é como o ladrão da noite. É sem aviso prévio. Então estejam em todo o tempo vigilantes, estejam em todo o tempo orando sem cessar. Para que essas organizações que são espirituais, a gente não venha humanizar elas. Peraí, eu estou precisando de oração hoje. Não. Segunda-feira é o dia da oração. O dia de Cristo é hoje, a hora é agora. Se ele perguntar para você o seguinte, quem eu devo chamar para orar na igreja? A Bíblia diz o presbítero ou o bispo. Mas se ele não perguntar que tem que chamar ninguém, fala, eu quero oração. Pronto, estou aqui. Sou seu irmão. Sou filho de Deus. Posso orar por você. Amém? Mas se tiver que chamar alguém, aí a Bíblia direciona a chamar alguém. Mas se a pessoa está precisando de uma oração, ore. Então, quando nós vamos a Cristo, a nova vida está sendo gerada em nós. A palavra de salvação veio até nós. Se nós formos analisar aqui as experiências que cada um teve com o Evangelho, como que foi? Como que aconteceu? Foi um panfleto? Foi alguém? Foi um discipulado? Foi alguém que bateu a minha porta? Foi alguém que eu não estava esperando? Teve a característica das palavras de Jesus. Foi como um ladrão da noite. Não foi um ladrão, foi como? Chegou à sua porta, bateu, olha, eu queria falar algo para você. Isso já aconteceu, acredito, para quem é cristão de 10, 15, 20, pode ser de um mês também. Já aconteceu muito isso, de alguém bater na sua costa e falar algumas coisas específicas de Deus para a sua vida. Específicas. Eu estou vivendo aqui nessa congregação um aviso de Deus de 12 anos atrás. Há 12 anos atrás, Deus se usou de uma pessoa do nada. Vem aqui, deixa eu te falar algo. Não rodou, não fez, subiu nada. Eu queria te falar algo. Se dedique à palavra. Se dedique a compreender algumas coisas a nível espiritual. Porque daqui a alguns anos eu vou requerer de volta. Eu vou querer usar para a glória do meu nome. Na minha primeira reunião doméstica de última experiência que nós tivemos como igreja local, a minha primeira experiência numa reunião doméstica, eu entrei numa casa, a porta estava aqui, a porta vinha, quando alguém abria, eu ficava atrás da porta. Na minha primeira reunião doméstica, no dia que eu entrei nesta casa, entrou uma pessoa, abriu a porta, me escondeu atrás da porta, e entrou e falou assim, olha, eu só vim hoje aqui para falar para esse rapaz que está atrás da porta. São coisas específicas que Deus se usa de alguém, Ele tem poder para isso. Dá uma analisada lá na história de José. Sabe o José do Egito? Pega algumas informações ali e vá orar com esse texto. Porque vai chegar um tempo que Deus vai requerer algo de você nesse nível. Eu falei, meu Deus. Então, em relação ao ministério, em relação ao chamado de Deus, a gente não fica assim meio voado. Tem algumas inserções do Espírito na nossa vida que não nos deixa voado. Quer uma? Um jovem diz que tinha um desejo muito grande de tocar nos pagodes. Estava na igreja, acho que a igreja não estava muito adequada para ele desenvolver o chamado dele, né? Aí ele pegou e falou assim, não dá não, pai, aqui é muito parado, essa igreja é muito lenta, queria já fazer uns barulhos mais fortes. Aí se afastou ali dos caminhos, se afastou da igreja local, e aí foi desenvolver uma banda de pagode. Tá no pagode, tá muito legal lá, muita gente, luz, fumaça e tal. De repente passa um irmãozinho na rua. Deixa eu entrar nesse pagode aqui, vou lá naquele cara que tá batucando lá. Chegou lá, falou assim, ô jovem,
Você sabia que não é aqui o seu lugar? Que o seu chamado não é para estar aqui, nesta casa? Que seu chamado é estar glorificando a Deus com o dom que Ele te deu? Pensa nisso, tá bom? Sumiu, nunca mais. O camarada nem conseguiu continuar o pagode. Dali mesmo ele largou os instrumentos e foi embora para os pés de Jesus. Ele foi como uma criança, chegando na casa dele já chorando, indo aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, obrigado. Eu não sei como é que aconteceu. Talvez um adulto, né? Um adulto. Mas como é que esse cara veio aqui? Quem será que falou para ele? Quem que me deu o telefone? Quem que falou da minha vida para ele? Não, uma criança não quer saber de nada disso. Ela vai aos pés de Jesus. Ela se inclina aos pés de Jesus e diz: Senhor, me perdoe. Assim como o filho pródigo se tornando uma criança lá no chiqueiro, lá onde não tem nada para ele. Deixa eu criar um texto aqui, porque eu sou um adulto, né? Eu vou fazer assim, quando eu chegar com meu pai, eu vou falar isso para ele, eu vou fazer aquilo. Mas quando ele chega, que o pai abre os braços, o pai tem roupa nova, o pai tem anel novo, o pai tem aliança para ser restabelecida com ele. Acaba-se os discursos, acaba-se as filosofias, acaba-se a maturidade intelectual. Imagina nesse retorno e imagina nesse encontro novamente do filho pródigo com o pai. Se você recebe essa palavra no seu espírito, você já consegue contemplar encontros de filhos pródigos com o seu pai. De filhos que estão fora, que abandonaram e decidiram por suas vidas pessoais, decidiram por poder ir fazer algumas coisas que eles mesmos quiseram fazer, mas contemple pelos olhos da fé, eles fazendo os seus discursos, dizendo: eu fui para o mundo por causa disso, eu estava chateado com a igreja, eu não gostei disso, eu não gostei da irmã. Esquece o discurso, porque ele vai voltar abraçando o pai, e o pai não o acusa, o pai não passa panos vermelhos na cara dele para dizer: olha aqui o que você fez. O pai abraça, o pai recebe. O pai só pode dizer uma coisa: eu estava com saudade de você. Que bom que você se tornou uma criança. Que bom que você está vindo a mim como uma criança. Cadê os seus discursos? Cadê a sua teologia? Cadê a sua intelectualidade? Não precisa de nada disso nesse momento. Os encontros com Cristo não precisam de teologia. Os encontros com Cristo não precisam de 10 anos, 20 anos, doutorado, de nada. Os encontros com Cristo precisam de novos nascidos, se tornando, indo até Ele como criança. E quais são as características de uma criança? Quando nós vamos a Cristo, para que você possa ir a Cristo sem esses textos do filho pródigo, escrevendo e desenhando, ponto 1, ponto 2, ponto 3, começo, meio e fim. Não. Esquece esses esboços aí, pode deixar em casa, pode colocar no bolso. Quando Jesus está dizendo para que os discípulos possam vir para receber o reino dos céus, para entrar no reino dos céus, para que o reino dos céus esteja nele e eles estejam no reino dos céus, precisa vir agora sem ambições egoístas. Paulo deixa muito claro isso, João também. Ambição é uma coisa, ambição egoísta é coisa de adulto. Ambição é coisa de criança. Pergunta o que ela quer ganhar. Ela quer ganhar alguma coisa. O que você quer ganhar? Um presente. Ontem nós ouvimos o testemunho aqui de um pedido que uma criança pediu no final do ano. Eu quero um videogame, eu quero uma bicicleta, eu quero um celular, eu quero isso, eu quero um biscoito. Eu quero uma Bíblia. Eu quero a palavra de Deus. Quem já viu um vídeo que viralizou da China, de entrega de Bíblias, e quando eles pegam a Bíblia, eles começam a chorar, começam a entender que ali tem palavras de vida eterna, porque alguém comunicou a eles.
Alguém comunicou a eles, existe um livro que é um poço de infinidade de revelações. E o dia que você tocar esse livro, você vai ver, você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Então deram alguns exemplares. Eu não lembro agora, mas existe um outro testemunho de um outro lugar do mundo que uma Bíblia foi rasgada em várias páginas. E eles trocavam entre si, numa comunidade, as páginas. Crianças amando a palavra de Deus. Eu quero essa página. Você está com a página 3, eu estou com a 4, vamos trocar agora. Você está com a página 100, me dá aí que eu estou com a 99. E nós queremos aprender a palavra de Deus como crianças, sem ambições egoístas, aproximar-se de Deus sem fazer contas, sem querer ser o maior na comunidade, sem ganância, sem poder, sem fama. Essas são as características que Jesus está falando para esses discípulos, agindo entre si como iguais. Vai na casa e coloca uma criança lá no quarto, vê se ela já não sai com roupa trocada. Ó, mamãe, troquei com a amiguinha. Não, mas essa aí era de ir na igreja. Minha mãe falava de roupa de ver Deus. Daquela roupinha de domingo, sabe? Essa roupinha é de ver Deus, menino. Não vai para a escola, não. Não fica na rua, não. Deixa uma criança entrar no quarto. Você vê que ela pega a roupa de ver Deus, troca para aquela outra de não ver Deus, para ir na escola. Não está nem aí. Criança é assim. Jesus está dizendo, quando vocês estiverem entre si, seja assim também. Ah, eu estou com a camiseta que eu paguei R$19,90. Eu estou com uma que eu paguei R$350. Vamos trocar? O adulto não troca. Ele quer a volta. Ele quer a barganha. Uma criança trocaria numa boa. Ele vai ver, a sua é preta, a minha é azul. Vamos trocar agora. O adulto fala, quanto você pagou? Quanto você pagou? Quanto custou a sua camisa? O jaleco ali do Gilmar. É de 1.000 para lá. Trocar uma camisetinha de R$19,90? Será que troca? Jesus está dizendo, sejam iguais. Olhe para o outro como igual. Então, adestrar a nossa mente para praticar isso nos dias de hoje é terrível. Então, o que nós precisamos fazer? Ferir a nossa mente e dizer, sabe a conta que você fez? Não faz. Sabe a malícia que você teve? Não tenha. Vá a Cristo e também permita-se viver como criança. Agindo entre si como iguais. E também não há entre vocês espírito de grandeza. Primeiro se converta. Nicodemos, nasça de novo. E agora, venha a mim como uma criança. Sem fazer conta, sem malícia, sem maldade, sem querer ser maior, tratando o outro como igual. É igual. Eu levei um camarada uma vez para pregar. Hoje estou com muita história aqui, né? Perdão por isso. Alguém me ligou e falou assim, você conhece alguém que pode ministrar uma palavra? Ele não perguntou se eu poderia atender o convite. Ele perguntou para mim se eu conhecia alguém. Eu falei, conheço. Vou colocar um cabo numa enroscada. Conheço sim, um amigo muito próximo. Aí liguei para ele e falei, você pode ministrar uma palavra numa igreja assim, 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 uma igreja grande até? E ele falou, posso. Tem algum tema, essas coisas? Não, fica à vontade aí, deixa Deus te usar. E aí ele é meio estiloso, né? Aí tá com um sapato lá da cor do cinto, uma camiseta meio florida. Eu cheguei lá pra pegar ele e falei, rapaz, acho que eu esqueci de falar pra você que o pessoal lá é mais modesto, né? Não tem tanta essa liberdade na roupa, não. Eu falei, não, tranquilo, acho que não vai dar nada, não. Eu falei assim, mas se chegar lá e eles falar que você não está adequado para pregar? Eu falei, tá bom, não tem problema, bora lá. Aí eu fui e deixei ele na igreja lá do camarada. Só que eu tinha um compromisso na loja, eu falei, eu vou te deixar aqui, daqui a pouco eu volto. E aí, quando eu saí, no meio do caminho eu já recebi uma ligação. O pastor da igreja. Vadilson do céu, o que é isso que você me arrumou aqui hoje? O caba tá de sapato vermelho, cinto vermelho, uma camisa florida, uma calça assim, aqui. Você sabe que a gente não... E detalhe, o supervisor tá na igreja hoje. Falei, ixi.
Falei, resolve com ele aí, rapaz. Eu não tenho nada que sei, não. Não tem nada contigo, não. Vê com ele. Mas será que ele não vai ficar chateado? Eu falei, se ele ficar chateado, ele precisa se converter. Fala para ele ficar quietinho lá e vocês pregam a palavra. Ou a unção está na roupa, põe uma roupa boa nele. E você não acredita que estava na roupa? Quando eu cheguei na igreja, o capa estava no púlpito. Colocaram uma gravata. Colocaram uma gravata nele. Uma roupa lá, que tal. E aí, quando eu sentei, a menina que me conhecia falou assim, olha o que fizeram com o seu amigo. Acabaram com o look dele. Eu falei, se ele se recusar a pregar por causa disso, ele pode aceitar, ele pode dizer que não quero, só vou falar se for sem gravata. Ele falou assim, não, é que você está sem gravata. Ele falou, dá uma gravata que eu coloco agora. E naquele dia ele pregou Filipenses, em tudo que é bom, perfeito, agradável, tudo que é prazeroso, tudo que é cultura do alto, nisso pensai. Como uma criança. O adulto, que isso, rapaz? Eu tô aqui, você tá pensando que você tá falando com quem? Você acha que eu sou? Você tá achando que eu sou bobo? Adulto não tem essa conversa? Você falar assim, você tá achando que você é bobo? É assim, você é um bobão. Porque se você fosse uma criança, você não falaria isso. Se você fosse uma criança, você não entraria nesses pormenores, nessas conversinhas pequenas. Quer dizer que o fato de alguém te contrariar é menor do que o seu chamado? O fato de alguém falar algo que você não gosta é maior do que o Espírito que habita em você, como nós ouvimos aqui, a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas, nos buscando quando nós éramos ainda pecadores. E agora vivemos uma nova vida. Agora, nessa nova vida, a mentalidade de adulto que está sobre nós impede, ofusca, inibe a criança que nós devemos ser diante de Deus. Então essa palavra traz um conselho muito grande sobre as nossas vidas. Que nós precisamos ter o entendimento. Precisamos compreender, estudar. A palavra de Deus ela é apta para corrigir, para exortar, para edificar, para consolar, para fazer a nossa mente ser quebrada, dizimada e nos levar à compreensão de que devemos ser como ter características de criança na nossa vida, nos nossos negócios, nos nossos relacionamentos. Tirar essa ideia, estou magoado, não gostei. Ele que me ofendeu, que vem aqui na minha casa se resolver comigo. Não, camarada, uma criança não pensa assim. Uma criança, ela não vai ficar esperando o outro vir pedir perdão. Ele vai até a pessoa e fala assim, cara, eu errei contra você. São características que Jesus está ensinando. Em Mateus 10, no versículo 16, a atenção aqui é o seguinte, observai. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, astutos como a serpente e inofensivos como as pombas. Seja inteligente, tenha entendimento em relação às coisas que estão acontecendo no mundo. Mas em relação a mim, seja simples. Quando vierdes ter comigo, seja como uma criança. Mas em relação ao mundo, não seja um crente infantil. Não seja um filho infantil. Não seja infantilizado. Tenha as características. Mas não é para ser essa simplicidade no sentido da maldade. Entende? Precisamos olhar com os olhos, ter a mente moldada ao padrão que não é da terra, a um padrão dos céus. Ah, tem o diabo? Então tem o seguinte, ou foge, ou repreende. E qual condição você está? De repreender ou de fugir? Olhar para a palavra de Deus, enviado como lobos, e sede, portanto, astutos como a serpente. Sejam ligeiros, no sentido de ver o mal se aproximando de você. Mas também sedes inofensivos. Por quê? Acautelai-vos dos homens, que vos
entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Teve momentos que Jesus fugiu. Jesus fugiu de algumas ciladas. Eu sou como criança aqui, vem aqui e me pega. Não. Agora não, eu tenho coisa para fazer. Agora não, eu tenho uma porção de evangelho para entregar. Agora não, ainda não é chegada a minha hora. Aplica uma ideia infantil aqui. Efésios 4:13, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade nele, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças. Olha para você ver como que a Bíblia faz uns paralelos que se você não tiver uma revelação no Espírito, eu preciso ter as características de uma criança, mas eu não posso ser como uma criança. As características, a inocência, a simplicidade, o amor, ver o outro como igual, não desejar o mal, não querer ser melhor, não querer ser maior, não entrar aqui como versículo 1, tal, querer ser maior do que o outro. Mas não sede também como uma criança, porque precisamos avançar. Nós somos levados, crianças espirituais, que são levadas de um lado para o outro, com ondas teológicas, nem jogadas para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Então, em relação ao falso profeta, meu amigo, se informe. Saiba o que ele está pregando. Saiba qual é o viés que ele está vindo para cima de você. Qual que é o viés do debate teológico? Qual que é a conversa? Esse camarada aí ele está querendo me levar para um caminho que não tem, não. No próprio evangelho aqui de Mateus 18 vai dizer o seguinte, que aquele que tiver essa perspicácia, ousadia de seduzir um desses pequeninos, melhor seria que colocasse uma pedra no seu pé e se lançasse no fundo do mar. É isso aqui que Jesus está dizendo a falsos profetas. Embora eles sejam necessários, mas essa seria uma melhor opção para eles. Para não tirar a inocência de um filho de Deus. Para não tirar a simplicidade daquele que está chegando no reino, está apaixonado. Está apaixonado pelas palavras do nosso amado. E eu te convido a nós ficarmos em pé. Entretanto, 2 Coríntios 11:3, entretanto receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente, mente, não é sentimento, é mente, é entendimento, seja de alguma forma seduzida e se arraste da sincera e pura devoção a Cristo. Precisamos ser devotados, consagrados inteiramente a Cristo, para que tenhamos comportamentos como de uma criança. Ei, adulto. Ei, fazedor de contas. Ei, você que muitas vezes quer calcular para ver se está certo, se está errado. Palavra de Jesus para mim e para você hoje aqui, seja como uma criança. Quando você vê o entendimento, o seu entendimento te levando, mas ele não deveria fazer isso, mas não deveria fazer aquilo. Mas por que falou isso? Mas por que falou aquilo? Espera aí. Se despe desta mente cauterizada por tantas coisas que nos falaram. Palavra de Jesus para os discípulos aqui nesta manhã em Mateus 18. Sede como criança, para de fazer a continha, cara. Para de fazer a conta do certo, do errado, disso, daquilo. Sede como uma criança. Observe as características dessa criança. Olha para essa criança que está aqui do meu lado.
Eu estou usando ela como o ator principal aqui para poder, ou um ator coadjuvante, melhor dizendo, para colocar um entendimento na cabeça de vocês. Olhem para esta criança. Ela jamais chegaria diante de mim perguntando quem que é o maior no reino dos céus. Mas já que vocês querem essa resposta, querem ser o maior no reino dos céus, sede como essa criança. Abra mão de entendimentos humanos, calculadoras científicas, calculadoras geométricas. Abra mão e entre na presença do Pai, sem esses cálculos, sem essas barganhas, sem querer ensinar para Deus. Nós aprendemos isso daqui na quinta-feira. Para de ficar dizendo que vai morrer por Jesus, porque você não vai, Pedro. Você está com conversa mole, Pedro. Você não vai morrer por mim. Daqui a pouco você vai me negar. Daqui a pouco você me nega. Daqui a pouco você me troca por algumas moedas. Daqui a pouco você quer seguir aqueles que são curandeiros. Mas eu sou a cura. Quer ir atrás dos curandeiros? Podem ir. Quer ficar com a cura? Fica comigo, Pedro. Senhor Jesus, imagina que nesse momento, quando Jesus confronta a Pedro, ele se posiciona como uma criança, dizendo: para quem iremos nós? Se só tu tens aquilo que nós precisamos, só tu tens aquilo que eu preciso, não tem para onde ir. Você que foi ferido com o evangelho, você que teve uma incisão pelo bisturi da palavra de Deus, não tem para onde você ir. O seu chamado agora é você se entregar, se desarmar. E ainda Jesus te aconselha: sede como uma criança. Para de fazer os cálculos, para de fazer as barganhas, para de ficar querendo me ensinar. Eu sei de todas as coisas. Eu sei o dia da sua morte, eu sei o dia da sua promoção, eu sei o dia do seu casamento, eu sei de tudo. Vinde a mim como uma criança. Para de querer ficar calculando todas as coisas. Eu suplico isto em oração. Paulo diz aos Filipenses que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento. Conheça, entenda, conheça, entenda, conheça, entenda. Eu não entendia disso, vai estudar. Eu não compreendi, vai pesquisar. Não é isso que você está falando, vá confrontar com o entendimento que você tem bíblico. Mas o resultado disso é matar o adulto e nascer uma criança. O final disso é te desarmar e te colocar como um bebezinho que amamenta. Como um bebezinho que está ali sendo saciado. Salmos 131:2. De fato, acalmem-se, aquietem-se os vossos sentimentos, como de uma criança satisfeita. Para ter satisfação em Cristo, não tem como estar satisfeito em Cristo e estar armado destas informações da vida adulta. Não tem como. Para estar satisfeito em Cristo, tem que abrir mão das satisfações intelectuais. Não, porque essa fórmula aí não funciona. Se o evangelho que eu e você pregamos, uma criança não compreender que é o amor de Deus sendo manifestado para nós, cuidado com esse evangelho. Cuidado com o evangelho da calculadora. Cuidado com o evangelho das contas, das métricas e dos números. Cuidado. Senhor Jesus, oremos. Senhor Jesus. Ah, Senhor. O que eu sempre digo nesta igreja,
o que eu sempre digo nesse púlpito, que esta palavra primeiro fere os meus ouvidos, e que esta palavra é muito maior do que eu. Esta palavra é infinitamente maior do que eu. Porque o dia que eu desejar ministrar para esta igreja, para os teus filhos, para o teu povo, uma palavra que esteja compatível ao meu intelecto, às minhas habilidades, como esse povo vai ficar insaciado. Como que eles vão sair daqui com um poço de água que sacia a sede apenas até às 6 horas da tarde. Mas esta palavra, esta água, não é uma água que quer saciar a minha sede humana, mas é uma água que sacia a minha sede espiritual. Porque aquele que é carnal, a tudo entende na carne, mas o que é espiritual, a tudo discerne espiritualmente. Então receba no teu espírito que esta criança venha a ser desenvolvida. Que essas características de criança, a inocência, a humildade, a humilhação, a característica, o dom de pedir o perdão sem saber quem é mesmo que errou. Quem foi mesmo que errou? Não sei, mas eu te peço desculpas. Quem foi mesmo que pisou na bola? Não sei, não quero saber. Eu quero te pedir desculpas e acabou. Que o Senhor possa trazer, Senhor, sobre esta igreja, sobre esses ouvidos. Não tenha vergonha desta palavra. Não tenha vergonha desta igreja, que isso te leva para um patamar muito ruim. Ame esta palavra, ame esta igreja, ame este lugar, porque o Senhor tem nos dado um púlpito aqui sem misturas. Não queremos misturar a palavra genuína do nosso amado com as nossas intelectualidades. Como nós aprendemos aqui com Tiago 3, que a nossa sabedoria é humana, carnal, instintiva e diabólica, mas a unção que vem do alto, a sabedoria que vem do alto, vem para confrontar na nossa quietude, daquilo que nós queremos achar que está tudo certo. Não está certo, está errado, não está perfeito, precisa avançar. Tem muito mais ainda em Cristo para que a gente avance. Tem muito mais ainda na palavra do nosso amado para que a gente busque. Então nós nos colocamos, Senhor, como uma criança diante de Ti. E pedimos, Senhor, nos ensine pelo Teu Espírito. Aquilo que na Tua palavra está declarado, que o Teu Espírito nos ensinaria sobre todas as coisas. Mas nós temos sido alunos tão rebeldes. Nós temos sido alunos que não têm comparecido à sala de aula do Espírito. Nos ensine, Senhor, a voltar para esta classe de aula. Nos ensine a se submeter à Tua palavra. Nos ensine sobre todas as coisas. Não existe matéria que o Espírito não sabe ensinar. Não existe tema que o Espírito não sabe ensinar. Apenas entre na sala de aula do Espírito, que Ele te ensina sobre todas as coisas. Mas entre como uma criança. Entre como uma criança. Não coloque horas para terminar a aula. Não coloque metas para que Deus resolva as suas questões. Simplesmente se incline como uma criança. Espírito Santo, obrigado por ferir a nossa mente nesta manhã. Obrigado, Senhor, por tirar uma ideia infantil do Teu Evangelho, que o Senhor tem que fazer nas horas que nós dizemos que o Senhor tem que fazer. Tira essa ideia de crianças birrentas diante do Senhor, que tem que me dar, tem que fazer, tem que acontecer. Nos ensine a sermos crianças de que o papai já fez tudo para nós. De que não existe nada novo que o papai venha fazer. O papai entregou o Teu Filho, Jesus Cristo, para as nossas vidas. E agora, se nós nos convertermos a Ele e nos tornarmos como uma criança,
nós poderemos sim entrar no reino dos céus. Nós poderemos sim governar com Ele em regiões celestiais. Nós poderemos sim amar o outro sem querer nada em troca. Nós poderemos sim não ter essa vaidade medíocre que tem sobre as nossas vidas. Nós poderemos sim entregar sem querer o troco. Nós poderemos sim trocar a blusa cara com a blusa barata e sermos contentes em Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Te damos glória, ó Jesus. Somente a Ti damos glória. Rendemos a Ti, Senhor, a glória que lhe é devida. Rendemos a Ti, Senhor, sabe o que? A glória que nós não temos. Entregamos a Ti, Senhor, sabe o que? A adoração que nós não temos. Mas isso não é seu, mas eu te dou. Uma criança entrega algo para outra e não quer saber de quem é. Faz-nos como crianças na adoração. Como a Tua palavra diz que a adoração que nós temos não é nossa, é Tua. Então, Senhor, não é nossa, nós Te entregamos como uma criança. Aleluia! Libere cânticos espirituais aqui nesta manhã, Senhor. Libere uma palavra de oração dentro de cada coração. Libera, Senhor, quebra corações endurecidos pela Tua palavra. Libera, Senhor, a nossa mente cauterizada com o evangelho infantil. Quebra, Senhor, todo o preconceito que temos de igreja, de pastores. E venhamos a compreender, experimentar aquilo que é Teu e não nosso. Graça maravilhosa do Senhor, sem nenhum mérito dessas crianças, sem nenhum mérito de nenhuma criança aqui. Louvado seja o Teu nome. Que alguns corações aqui, Pai, digo agora de corações carnais, órgão humano, que estão batendo mais forte do que o normal, que as nossas emoções não suportam o peso da Tua palavra, e o nosso espírito clama, geme, Abba, Pai. Essa é a linguagem infantil para os filhos de Deus. Abba, Pai, Paizinho, amado meu, amado meu, Abba, Pai. Meus irmãos que estão aqui hoje pela primeira vez, não sei, estamos aí de máscaras, né? Não estou conseguindo identificar a todos, mas se você veio aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e convidado novamente a voltar neste lugar. Neste momento também, eu quero te dar a oportunidade, como criança, também, você que não fez isso durante o culto, possa estar fazendo a sua oferta neste momento. Não precisa de nenhum apelo. Oferte como criança. Tenha liberalidade no Espírito para participar desta casa em todas as facetas deste ministério. Voltem sempre,
que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as eternas consolações do Espírito esteja sobre a sua vida, te convencendo do pecado, justiça e juízo. E esta igreja de crianças, aleluia, que aguarda a plena revelação de Cristo em vossas almas, concordem esta oração em nome de Jesus, dizendo amém, amém e amém. Aplauda o Senhor, e aquele que tem a sua oferta pode fazê-la em nome de Jesus.